Temos que comer carne para conseguir todas as proteínas? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quer que eu pule do prédio agora, não é isso? Para começar, todas as proteínas são feitas pelas plantas. Vou falar novamente para constar. Todas as proteínas são feitas inicialmente pelas plantas, todas. E não é necessário comer tecido animal para conseguir proteína. Só as plantas têm a habilidade de captar o nitrogênio do ar, decompor essas moléculas e incorporar esse nitrogênio como aminoácidos para fazer a proteína. Toda a proteína que você consegue de um animal é simplesmente proteína de planta reciclada. Se você comer uma dieta caloricamente adequada e até coisas como arroz integral e brócolis, terá proteína suficiente tanto em quantidade quanto em qualidade. 2.000 calorias de arroz integral e brócolis terão por volta de 80 gramas de proteína por dia, incluindo os aminoácidos essenciais que você precisa para manter a saúde perfeita. As verduras estão cheias de proteína, feijões estão cheios de proteína, legumes estão cheios de proteínas. É melhor você conseguir suas proteínas das plantas, porque as das plantas têm efeito mais benéfico para a nossa fisiologia. O engraçado da proteína é que a maioria dos americanos come 2 vezes a quantidade que precisa. A maioria consome menos da metade da quantidade de fibra que precisa. Mas a conversa tende sempre a ser sobre proteína, então, na minha opinião, é uma campanha de marketing mágica que a proteína assumiu nas últimas décadas. Não é onde conseguir as proteínas, é onde conseguir as fibras. Nunca vi na minha carreira profissional uma deficiência de proteína. Nunca vi alguém que coma quantidades normais de calorias ter deficiência de proteína. Isso não se vê. O leite humano tem o menor conteúdo de proteína de todas as espécies testadas. Esse é o líquido que foi desenvolvido pela evolução por milhões de anos. E é o alimento perfeito para os bebês humanos, não é? O alimento perfeito, o menor conteúdo de proteína de todos os mamíferos, e isso dá uma noção das necessidades de proteína. Peraí, é até menor do que do chimpanzé? Do que qualquer um, do leite do rato, do macaco, do jumento, de qualquer leite que já foi testado. E você ouve isso muito de fisiculturistas que falam: bem, eu preciso de frango ou preciso de peixe para ficar forte, para construir tecido muscular. Isso é um absurdo total. Os maiores e mais fortes animais terrestres do planeta são todos herbívoros. Quando a gente recebe pessoas que têm dietas de carne e fazemos a transição para uma dieta baseada em plantas, a gente sempre acompanha o que estão comendo. A ingestão de vitamina delas aumenta, a nutrição delas em geral aumenta, melhora muito. E essas mesmas pessoas podem se preocupar de antemão. Será que vou ter os nutrientes necessários numa dieta baseada em plantas? Você está tendo os nutrientes que precisa numa dieta baseada em carne e vai ter uma nutrição muito melhor numa dieta baseada em plantas. Um cara de tamanho médio como eu precisa de uns 56 gramas de proteína por dia. É o ideal. Talvez só precise de 30 a 40 gramas por dia. Dietas ricas em proteína criam o diabetes, doença cardíaca, câncer, criam as doenças que eu trato diariamente. Mas é o oposto do que os modistas das dietas ricas em proteína falam. A comida que você come determina as bactérias que vivem no seu intestino. Quando você come carne animal todo dia, você está reunindo as bactérias que comem carnitina. E essas bactérias vão transformar a carnitina numa molécula chamada trimetilamina. Seu fígado depois transforma ela em óxido de trimetilamina. É uma molécula do inferno. Essa molécula atrai o colesterol para as paredes das artérias. E as pessoas que estão consumindo essa dieta baseada em carne estão contribuindo para a formação de placas. Elas podem perder peso nessa dieta. E isso é bom, mas o que está acontecendo dentro das suas artérias, amigos da Paleo? O que está acontecendo é que as placas estão se formando e são esses os caras que caem mortos na academia aos 39 anos. Nossa, ele era tão magro, estava ótimo, mas para onde vai o colesterol? Está indo para as paredes das suas artérias. Acredito que o pessoal da Paleo está caminhando para uma epidemia de artérias entupidas, câncer de colo e doenças autoimunes. Isso não é uma dieta saudável, não somos macacos carnívoros. Os parentes mais próximos dos humanos são os chimpanzés, que tiram 97% das calorias de plantas, e os 3% restantes principalmente de insetos. Comparando a anatomia de onívoros verdadeiros como o urso, que comem plantas e carne, aos frugívoros, como os primatas, que comem quase que exclusivamente plantas, as diferenças são muito claras. Os dentes dos frugívoros têm molares planos para mastigar plantas, enquanto os dos onívoros são serrilhados para penetrar e rasgar a carne. As mandíbulas dos frugívoros podem se mover para frente, para trás e para os lados. A dos onívoros não pode. Os onívoros têm ácidos
estomacal bem mais forte para a digestão de carne comparado com o ácido estomacal mais fraco dos frugívoros. O intestino dos frugívoros tem 9 vezes o tamanho de seus corpos comparado com 3 vezes para os onívoros. Isso porque a carne apodrece no intestino, a não ser que passe rápido por ele. Se os humanos fossem onívoros verdadeiros, a gente precisaria mudar bastante nossa fisiologia e aparência. Mas nos encaixamos em todos os requisitos de um frugívoro. Podemos nos comportar como onívoros, mas anatomicamente somos frugívoros. Os seres humanos, ao contrário dos ursos e dos racuns, e até certo ponto os cães, não têm aquela anatomia e fisiologia mista que você vê em onívoros verdadeiros. E assim, não somos onívoros verdadeiros. Nos humanos, os caninos ficaram muito pequenos e arredondados e funcionam como incisivos acessórios. São totalmente inúteis para cortar e rasgar qualquer coisa que seja diferente de papel. Então a ideia de que a mera presença de um canino de algum jeito signifique que a gente deveria comer carne é tola. Ele tinha razão. Sempre achei que meus caninos eram para carne, mas que tipo de animal poderia realmente matar e comer cru com esses dentes minúsculos? Só de pensar era nojento. Todo mundo adora um suquinho feito com frutas e até com algumas verduras. Mas se pensar em colocar um peixe ou um pedaço de carne num liquidificador e triturá-lo, a ideia é totalmente repulsiva. Todas as doenças que estudei aparecem por comer uma dieta para a qual nosso corpo não tinha sido projetado. O que aconteceria se a gente comesse uma dieta para a qual nosso corpo foi projetado? Os dados são cristalinos. Você pode parar e reverter a doença cardíaca com dietas baseadas em plantas. Isso é comprovado cientificamente. Eu vi isso nos meus pacientes. As pessoas que adotam dietas baseadas em plantas de baixa gordura podem reverter sua doença cardíaca. Significa literalmente ver as placas irem embora, algo que eles não achavam possível. Minha experiência com pacientes e os estudos mostram que quando as pessoas adotam uma dieta baseada em plantas, o colesterol desaba. E se fizer o teste de sangue em algumas semanas, vai ver melhorias dramáticas. Seus exames vão ficar ótimos em 1 ou 2 semanas. Seu colesterol vai desabar. Na verdade, se estiver tomando remédios, seu médico deve ter que tirar seus remédios de pressão para ela não ficar baixa. O efeito colateral é não ter que tomar remédios. Em um estudo revolucionário publicado pelo Dr. Esselstyn, acompanhando pacientes que sofriam de doença cardiovascular, 99,4% conseguiram evitar grandes eventos cardíacos comendo só plantas. Porque não é só doença cardíaca, é hipertensão, é diabetes, são derrames, é ataque cardíaco, são várias das doenças autoimunes, lúpus, asma, refluxo gastroesofágico, osteoporose, uma gama de doenças, até artrite reumatoide. É impressionante ver esses pobres coitados totalmente aleijados com artrite reumatoide quando fazem a dieta. Eles param com a medicação. Eu queria acompanhar a Jane Chapman, que sofria de uma osteoartrite severa e não pude acreditar no que vi depois de algumas semanas de jejum e mudança na dieta. É incrível ver você assim só algumas semanas depois. Pois é. Sem andador e sem precisar de ajuda com a cadeira de rodas no aeroporto para passear pela rua, aproveitando o ar fresco e o sol. 2 semanas foi o necessário. 2 semanas para parar todos os remédios e começar a sentir a inflamação ser drenada para fora do corpo. O movimento ficou mais fácil. Ocorreu uma cura muito rápida, só fazendo o que era certo para o meu corpo.